A paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, estamos aqui com mais um programa para falar do Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário por todos nós e nos ensina através da sua palavra, o seu evangelho, os seus ensinamentos, através dos apóstolos ali que aprenderam do Senhor Jesus Cristo, como diz a própria palavra, diz que como escaparemos nós se não atentarmos para uma grande salvação, que primeiro foi anunciada pelo Senhor e agora pelo aqueles que a ouviram. Então os apóstolos também deixaram escrito aqui as suas cartas, né, o evangelho, para nós aprendermos do Senhor Jesus Cristo. E hoje é a nossa vez, chegou a nossa hora de anunciar esse Cristo que morreu na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou ao terceiro dia para lhe salvar a mim. Dá-nos o direito de salvação se nós ouvirmos as suas palavras. Se ouvir as suas palavras, nós não vamos ficar enganados. Se nós aprendermos a andar na justiça, assim como ele foi justo, nós precisamos ser justos também. E não é uma questão humana, não é uma questão de justiça humana, não. Porque o humano sempre vai existir injustiça, mas é uma justiça de Deus, uma orientação divina, um esforço em aprender do Senhor Jesus Cristo esse caminho. Então nós estamos aqui para isso, para falar desse amor, falar dessa justiça, falar da salvação, né, que Deus nos dá esse direito. Você precisa correr atrás disso, fazer de tudo para que você alcance essa graça, essa misericórdia do Senhor Jesus. Então, irmão, é necessário você buscar no Senhor. Nós vamos ler a palavra do Senhor, que nós encontramos aqui na primeira carta universal do apóstolo Pedro. Primeira carta universal do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 12. Capítulo 3, versículo 12 e 13, que diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Versículo 13. E qual é aquele que vos fará mal, se fortes zeloso do bem? Então, irmão, é necessário entender que você precisa andar na justiça. Você precisa fazer o bem. É necessário, né, que você ande na justiça do Senhor. Quando você ouve a palavra fazer o bem, tem que saber o que é esse bem, né? Como é esse bem, porque você só vai aprender isso na palavra. Muitas vezes você pensa que está fazendo bem e está fazendo mal, né? Às vezes sim, muitas vezes para a humanidade está bem, mas para o mundo espiritual, para o teu espírito, a tua alma, você está fazendo mal. Muitas vezes e para alguém também. Se você conduz uma pessoa totalmente na carnalidade, ensinando as coisas naturais e nada espiritual da parte de Deus, você acaba levando essa pessoa a uma condenação. E não é uma condenação humana, mas uma condenação eterna. Então, irmão, é preciso nós aprendermos do Senhor para que essa condenação não venha a nós, né? É necessário entendermos que a palavra de Deus, ela que nos ensina o que é pecado, juízo e justiça. Então, como que alguém vai te fazer o mal se você faz o bem para ele? Aqui, nessa mesma carta,
primeira carta universal do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 22, versículo 21, para chegar no 22, diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigamos as suas pisadas. Então ele deixou o exemplo, né, irmão? Para nós seguir as suas pisadas. E é necessário que você aprenda. Nós não podemos seguir as pisadas do Senhor Jesus se não aprender no que Ele ensinou. É necessário que você se esforce, né? E aprenda a andar com o Senhor Jesus Cristo, né? Aqui no versículo 22 diz assim: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Não cometeu pecado e na sua boca não se achou engano algum. Por isso, é necessário que nós aprendamos do Senhor. Quando nós aprendemos nas escolas secular, sempre vem o erro, sempre vem o engano. Por quê? O próprio Jesus, quando ele juntou os discípulos, 12 discípulos, e ele perguntou para eles a respeito do Cristo, o que o povo falava a respeito do Cristo, quem era o Cristo, porque sempre os judeus souberam disso, dessa história, né? Que vinha sido pregada pelos profetas, que viria o Cristo para salvar a humanidade. E ele disse: o que as pessoas falam? E eles disseram: uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é um profeta qualquer. Aí ele diz: e vocês, o que acham de mim? Diz alguma coisa sobre mim? E eles disseram ali, no caso, Pedro falou: tu és o Filho de Deus. Mas olha o que Jesus disse para ele: não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito do meu Pai. Então você vê aí que carne e sangue não revela nada do céu. Não adianta você andar na carne, você buscar na sabedoria secular, você buscar em você mesmo, numa capacidade humana, né? Buscar nos livros deste mundo, buscar orando, mas sem saber a direção certa. A quem você está orando, você está recorrendo a quem? Porque você não aprendeu. Você tem que buscar na Bíblia essa orientação do que deve fazer. E aí você ora, você jejua, você faz o que diz a Bíblia. E com isso você vai se alimentando. Você vai conhecendo o céu. Você vai tendo a revelação, né, do Senhor. Quando ele disse: não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o Espírito do meu Pai. O que é isso? Não foi um corpo terreno, não foi a carne dele nem o sangue dele, mas o Espírito de Deus que estava nele. Agora, na mesma hora, Jesus começou a dizer aos discípulos que ele veio para ser escarnecido, ser açoitado, ser humilhado e ser crucificado e morrer, e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas quando ele estava dizendo essas coisas, o próprio Pedro, mesmo que tinha sido revelado para ele que ele era o Filho de Deus, na mesma hora ele se achou já como um profeta. Ele já pensou ali, irmão, que disse: poxa, o Espírito de Deus já me revelou uma vez, agora há pouco eu já vou usar de novo esse Espírito para dar mais uma corrigida aqui, mais uma ensinada no Senhor Jesus. Eu vou aqui
fazer uma correção, né? Eu vou aqui exortar o Senhor, eu vou dizer para ele o que ele deve fazer, porque o Espírito de Deus está sobre mim. Ele pensou ali que estava tudo certo. E ele disse ao Senhor: não deixa que isso te aconteça. Mas a resposta de Jesus já foi totalmente diferente. Ele disse: para trás de mim, Satanás. Por acaso tu quer impedir de eu cumprir o desígnio, aquilo que Deus me designou a fazer? Aquilo que o propósito de Deus na minha vida, aquilo que está proposto para mim fazer, que é salvar a humanidade, por acaso tu quer me impedir? Então, já foi o espírito do diabo, ou seja, um demônio ali que usou a carne de Pedro. Então você vê, irmão, que você pode ser enganado pelo diabo. Você pode estar sendo usado de forma, se você vê humanamente falando, Pedro ali quis ajudar Jesus, ou não? Humanamente falando, ele disse: não deixa que isso te aconteça. Então ele estava sendo bonzinho, parecia estar querendo ajudar. Poxa, eu preciso ajudar ele, ele vai querer se matar, ele vai querer se entregar a esse povo aí e ser morto, ser crucificado? Não posso deixar, eu preciso ajudar ele. Mas pelo contrário, ele estava matando Jesus, se isso acontecesse. Se Jesus fosse pelo conselho dele, do diabo, que era o diabo aconselhando ali, se ele fosse por aquele conselho, por aquela orientação, ele seria condenado também, né? Ele perderia toda o propósito que ele veio fazer nesta terra, que era nos salvar. Então você vê aí, irmão, que você pode perder a tua santidade. Por isso Jesus, ele disse: vigiai e orai para que não venha cair em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a carne é fraca e ela é usada tanto por Deus como pelo demônio. Mas se você buscar em santidade, você vai ser usado sempre por Deus, no caminho certo, no momento certo, na hora certa. Então, aqui você vê aqui, irmão, que ele, aqui na boca do Senhor, não teve um engano. Ele deixou um exemplo nesse versículo 21, né? Aqui de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigamos as suas pisadas. E nesse 21 diz: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Nunca saiu uma palavra de engano da boca do Senhor. Quando nós olhamos aqui na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, na primeira carta do apóstolo João, universal, né? Capítulo 2, versículo 6, diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aquele que diz que está com Jesus, Jesus está com ele. Muitas vezes nós falamos para as pessoas: ó, você quer aceitar Jesus? Você precisa de Jesus. Jesus quer te salvar. Ah, mas eu já tenho ele. Mas quando você olha para a vida da pessoa, está totalmente torta. Não tem nada a ver com a Bíblia. Nada. Então não está, aqui não já foi dito aqui, que ele quer que nós andamos como ele, e na sua boca não teve engano. Na sua boca ele não andou fazendo as coisas erradas. Então é necessário entender, irmão, que o nosso Jesus, ele quer que nós seja justo, para que seja ouvido a nossa oração. Não adianta você pensar
que você está andando conforme você quer, falando o que quer, nas festas, fazendo da cabeça, as coisas da sua própria cabeça. E aí Jesus, quando você dobra o joelho, ele ouve a sua oração. Sabe como ouve? Eu vou lhe explicar aqui essa situação. Ele sempre quer te salvar, sempre. Não, mas eu matei 1 milhão de pessoas. Eu já roubei, já menti, já fui desobediente aos meus pais. Ele continua querendo te salvar. Não vá pensar que Jesus ele desistiu. Ah, não, isso aí eu não quero mais. No dia que você resolver vir para Jesus, ele está pronto para te salvar. Pois o seu amor, a sua morte na cruz, ela vale para todo sempre. Não é? Às vezes sim, às vezes não. Tenho esse amor, ele abrange ali algumas pessoas, mas tem umas que ele faz exceção. Não existe. É todos. Agora, você tem que chegar a ele, andar como ele andou, buscar nele o socorro, bem presente na hora da angústia. Você buscar esse socorro sabendo de que é dependente, sabendo de que você precisa ser agraciado. Você precisa receber da sua graça para ser salvo. Porque se você achar que é justo em si mesmo, você está condenado. Mas esse versículo 12 aqui que nós lemos aqui de 1 Pedro capítulo 3, versículo 12, é um exemplo para você tomar para você. E eu para mim, claro. Mas estamos falando aqui um exemplo, irmão, que nós precisamos tomar para nós. E saber que nós não podemos, não devemos ser hipócrita. De viver fazendo o que quer e achar que Deus está ouvindo. Ele está nos defendendo. Ele vai sempre tentar te salvar. Quanto mais você ora mesmo de forma errada, ele vai sempre estar disponível e vai sempre estar levando testemunho, né? Enviando pessoas para te falar como eu estou falando agora para você, né? Sempre você vai ter essa oportunidade. Agora, você tem que mudar de vida. Tem que mudar. Andar como ele andou. Fazer conforme ele está orientando, porque senão você não terá salvação, não. Então esse versículo 12 aqui, do 3, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentam às suas orações. Tá ligado, irmão? Agora, vê aqui a parte B do versículo, o que diz, né? Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Então, está virado, não tem nada a ver. Se você não está encaixado na palavra de Deus, você nunca vai ter Deus como protetor, como ouvinte, como aquele que está presente na hora da tua angústia. Não, não vai ter, não. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E estão andando como ele andou, né? Fazendo o que ele mandou. Agora, mas segundo, ou seja, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu acabei de falar agora há pouco que ali quando Pedro falou, ele falou uma vez pelo Espírito de Deus e a outra vez ele falou pela carne. Então você vê a diferença que foi as duas respostas do Senhor. Como foi que Jesus falou ali para ele? Qual foi a resposta de Jesus ali? Uma das vezes, a primeira que foi pelo Espírito, ele disse: não foi carne nem sangue que te revelou. Revelação é um mistério. Revelado é porque talvez estava oculto e veio a ser revelado, né? Veio a luz, estava na escuridão e veio a luz. Estava escondido
e veio o presente. É assim. Então, não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o Espírito de meu Pai. Então é essa fonte que nós precisamos buscar. Andar no Espírito e não na carne. Agora, a outra já foi a parte da carne, achando que sabia, porque acertou um, ele disse, acerto todas agora. E achando que sabia, ele já foi aconselhar o Senhor. Olha, eu preciso, eu vim a esse mundo para mim ser escarnecido, ser pisado, ser cuspido, ser açoitado, ser crucificado e morto. Aí ele foi defender Jesus na hora, mas já era com a carne, sem sabedoria espiritual. E aparentemente, se tivesse alguém ouvindo ali, até o próprio Jesus diria, poxa, o cabo está a favor de mim mesmo. Esse caboclo aí está gostando de mim, rapaz. Ele não quer que eu morra, não. Ele está me defendendo. E é tudo que um homem quer. Carnal é ser aplaudido pelos homens, é ser defendido pelos homens, né? Guardado, livrado, né? Humanamente falando, carnalmente falando, é de ser protegido pelos homens. Mas quando isso acontece, você está na carne, você está confiando na tua carne e na carne dos outros. Mas saiba que você precisa andar na orientação do Espírito. Porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí, quando vem do Espírito é revelação. Quando vem do Espírito é salvação. Agora, quando vem da carne é condenação. Quando vem da carne é morte. É isso, né? Então a carne só revela isso aí, morte. Aqui Romanos 8, 12. Romanos 8, 12. Diz assim, de maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne para viver segundo a carne. Somos devedores. E não tem carne para viver segundo a carne. Não, mas eu aprendi, eu sou doutor. Eu fiz teologia. Eu sou professor, bacharel em teologia. Pois é, por isso mesmo. É que não vai para frente. Você tem que buscar no Senhor. Com muita obediência, muita humildade. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando nós olhamos aqui, né, em Pedro, voltando aqui, em Pedro, irmão, né, a segunda carta do apóstolo Pedro, já lá a segunda, não é a primeira mais. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 18. Vou ler o 17, versículo 17, que diz assim: estas são fontes sem água, nuvem levada pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. O que é isso? Pessoas que andam na carne, pessoas que andam variando. Ele não se apega no Espírito para aprender. Então são fontes, né? Esses são fontes sem água. É seco. Ele anda na carne, é seco. Ele não tem vida, não tem produção, não tem frutos. Não tem. Versículo 18, que é o que eu quero chegar. Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com a concupiscência da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. O que é isso, irmão? As pessoas com muita arrogância carnal,
com vaidade de carne, vaidade e concupiscência carnal, eles ensinam as pessoas de forma errada. Aqueles que estão se afastando do erro, ele volta ao erro outra vez pelo conselho dessas pessoas. Além dele mesmo pegar o caminho de erro, um caminho de condenação, um caminho de morte. Ele aconselha os outros a mudar de caminho, do caminho que ele estava se afastando do erro, voltando ao certo. Ele faz com que essa pessoa volte ao erro outra vez. É isso que está falando nesse versículo aqui, 18. Esse versículo 18 aqui, diz aí: porque falando coisa muito arrogante de vaidades. O que é vaidade? Arrogância e vaidade carnal. Porque Jesus, ele não é isso. Nenhuma das duas coisas. Nem arrogante e nem vaidoso. Porque se fosse, ele não salvava nenhum homem. Se Jesus fosse arrogante, ele não salvava um. Porque o homem não presta. O homem não tem merecimento de salvação. Não tem. Mas como ele não é arrogante, ele quer que você participe das bênçãos. Do jeito que ele está lá, como ele fez a sua oração ao Pai, dizendo: eu rogo por esses, para que eles estejam comigo, aonde eu estiver. Né? Para onde eu for, eles vão também. Eu quero que eles vá também, para onde eu for. Então você vê aí, aqui nessa primeira carta de João, voltando aqui a João, depois nós voltamos ali a Pedro de novo. No capítulo 3, na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, diz assim, vou ler o 1, irmão, versículo 1, para ficar mais bonitinho, mas eu quero chegar no 2. Veja, irmão, quão grande caridade, que é o amor, nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. O que é isso? O mundo de pecado. O mundo que não conhece a Bíblia. Conhece, mas não conhece. Tem gente que lê a Bíblia, escuta a Bíblia, anda com a Bíblia, faz tudo, dorme com a Bíblia. E prega a Bíblia, mas não conhece a Bíblia. Aí não conhece a Deus. Tem muita gente assim. Por isso precisamos vigiar. Rapaz, tu tá doido? Tu tá pregando uma coisa... Não é doidíssimo, é verdade. Porque a Bíblia, ela só serve de alimento, ela só serve de ensinamento se você cumprir na tua vida o que ela diz. Senão não serviu de nada. Pode ler até estourar os olhos. Não serve de coisa nenhuma. Então, ele diz aqui, veja quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Não conhece. Se conhecesse, obedecia, andava como Ele andou. Agora, o versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Então você vê aqui, que nós vamos ser igual a Ele. Esse amor quer que nós vá para lá. Ele não é arrogante, Ele não é vaidoso, Ele não nos engana, não, porque se Ele fosse, Ele não queria nos salvar. Mas esse amor nos abrange, esse amor quer que nós seja protegido, que nós seja salvo, né? Mas os homens são vaidosos e te levam à vaidade, ao engano. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, engordam. O que é isso? Alimenta. Né? Alimenta as pessoas de forma errada. Alimenta as pessoas para ter uma vida carnal.
uma vida terrena. E com isso, quando essa pessoa morre, ele é condenado à morte. É outra vez, não é porque é segunda morte. Então, uma vida de condenação eterna. Então, essa pessoa, ela morre enganada, porque foi pela vaidade dos homens, pelo engano dos homens, pela concupiscência da carne, dos homens dele também, porque ele seguiu, né? Então, falando coisa muito arrogante de vaidades, né? Engolda com a concupiscência da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Estavam se afastando daqueles que andam em erro. Mas eles voltaram ao engano outra vez pela vaidade, né? Das concupiscências carnal. O versículo 19, nós estamos aqui em 2 Pedro, capítulo 2, né? Versículo 19 diz assim: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também servo. Servo do pecado. Jesus, ele disse isso, né? É servo do pecado, irmão. Ou a quem comete pecado é servo do pecado. Então você vê aqui, prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Então as pessoas pegam e fica dizendo assim, irmão, né? Fica falando coisas de vaidade, coisas humanas, terrenas, e acaba levando os outros também o engano, a fazer a coisa errada, né? Porque você se deixa ser levado por eles, se deixa ser levado, né? Prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal se faz servo. Quem é? Se o diabo te venceu, irmão, pela concupiscência da carne, pois então você é servo do diabo, né? Nós vamos voltar em Romanos aqui de novo. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 16. Capítulo 6, versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servo para lhe obedeceis, sois servo daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então se você se apresentar ao diabo, o que foi ali, eu já falei de Pedro, volto a falar outra vez aqui daquele dia que aconteceu ali, né, com Pedro. Aí, naquele dia, Pedro deixou que a vaidade entrasse nele. Se ele tivesse continuado caladinho ali, escutando, a primeira vez o Espírito de Deus usou ele para reconhecer que Jesus era o Cristo. Mas na mesma hora entrou a vaidade dentro dele e ele disse: poxa, eu já sei das coisas, eu conheço as coisas, e por isso eu já posso pregar, eu já posso até aconselhar o Senhor. Da mesma forma, o diabo ele vem contigo, irmão, e ele te torna vaidoso, ele te enche de arrogância, ele faz crescer a tua carne, ele diz que você é sábio, ele diz que você já pode, ele faz com que você fique todo inchado na tua carne. Com isso entra as concupiscências, os desejos, ele engorda você, ele alimenta você de uma forma vaidosa, ele alimenta essa carne, e a carne se perde, porque ela é fraca, disse Jesus. E aí o Espírito não está pronto, ele não vai receber isso aí.
elogio de homem carnal, de carne, o espírito não recebe. Mas a carne recebe. E você sabe que recebe. Por isso, nós temos que ter cuidado. Não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servo para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis? Se eu me apresentei ao diabo, o que é isso? Coisas que a Bíblia condena. Eu me apresentei para fazer aquilo que a Bíblia diz para mim não fazer. Então eu me apresentei. Aí para quem foi? Para o diabo. Agora, se eu me apresentar o bem, para fazer o bem, então eu estou me apresentando ao Espírito de Deus. Aí ele vai me usar. Então, não sabeis vós que a quem vos apresenteis por servo para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte? Eu me apresentei para o pecado, eu me apresentei para a morte. Me apresentei para fazer as coisas erradas, eu estou me apresentando para a morte. Eu estou dizendo, olha, eu estou lutando para morrer. Eu estou fazendo de tudo na minha vida para me encontrar com a morte. Eu sempre friso aqui, falo, para que as pessoas saibam. Eu não estou pregando aqui para teólogo, para doutor em Bíblia. Não, eu estou pregando para as pessoas se salvar. Eu estou pregando para aquele que não conhece. É esse aí. Eu pregar para quem conhece, mano. Já conhece. Eu pregar o quê? Eu faço como Paulo. Estou pregando, eu prefiro apresentar Cristo aonde ele não foi eleito ainda, aonde ele não foi conhecido. É isso aí. Então, eu sempre estou dizendo para nós termos esse cuidado de entender o que é espiritual e o que não é espiritual. Né? O que é carne e o que é espírito, irmão. Eu gosto de falar explicadinho para as pessoas entenderem. Quando fala de morte na Bíblia, está falando de morte eterna. Não é isso aqui. Porque se fosse alguém que serviu a Deus como justo, andou em justiça como Abraão, ele estava aí morando em algum lugar dessa terra. Agora, vivo. E nós ia lá, e aí, Abraão, como é que tá aí os teus 5.000 anos? Tá bem aí, Abraão? 3.000 e poucos anos, sei lá, 4.000 anos tem Abraão. Como é que tá? Tá se sentindo meio ruim do corpo, já com 4.000 anos? Ele disse, tô nada, pai, tô zerado, isso aqui eu sou justo. Eu fui justo diante de Jesus e ele tem me segurado aí. Que é isso? Nós estamos falando de morte espiritual. Morte espiritual. Que se você não quiser se apresentar para o pecado, você está dizendo, olha, eu estou dando um jeito aqui, cavando a minha sepultura. Todo dia eu dou uma cavada aqui, porque eu quero ficar bem fundo. Porque o inferno é para o fundo. O inferno é para dentro do chão, não é para cima, não. Então você está lutando para morrer. Lutando, preparando a morte. Agora, se eu me apresentar, como ele diz aqui, não sabeis vós que alguém vos... Ou seja, não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servo para lhe obedecer, sois servo da quem obedeceis, ou do pecado para a morte, me apresentei para o pecado, vou para a morte, ou da obediência para a justiça. Agora, se eu obedecer a Jesus, aí eu vou para a justiça, aí eu sou justo diante de Deus, aí eu sou salvo. Salvação, justiça está falando salvação. Aqui no versículo 23, nós vamos ler aqui, estamos falando de pecado, né? Aqui em Romanos 6, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor.
Irmão. Mas não é por outra coisa. Não tem nenhum intercessor. Não existe intercessor. Somente o Espírito Santo de Deus. Ele intercede por nós, né? Com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir e como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Somente Ele. Mas tem gente aí que acredita numa mentira e ele sai atrás de intercessor e até carrega ele nas costas. Carregando num pau, né, e achando que aquilo vai trazer para ele galardão. Está andando no rumo da morte e não está vendo, porque vai caçar na Bíblia e não acha isso aí. Não tem. Somente quem pode te ajudar é o Espírito Santo de Deus, te revelando o que é justiça. Você não pode saber o que é justiça e pecado se não for pelo Espírito de Deus. Não pode saber. Você vai enganado pelas concupiscências dos homens e a tua. E você se perde. Aí, mas ele diz aqui, se você se apresentar ao pecado, aí você gera morte em ti. Gera no sentido, adquire condenação. Você vai trazendo sofrimento. Você vai trazendo, garimpando, pegando veneno. Vai buscando veneno. É isso, né? Porquanto, aqui nesse Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. O que é isso? Tu é pago, porque, vamos dizer, tu vive no pecado, cometendo pecado, aí tem um pagamento. Vou receber meu pagamento, né? Eu preciso receber meu pagamento. Eu estou fazendo pecado, eu preciso receber. Então o salário que tu vai receber é a morte. Que é isso, a condenação eterna. Você vai receber, né, por recompensa do pecado. Tem gente aí que diz que vai buscar, vai querer mesmo o inferno, porque lá é melhor, vai dançar, vai brincar, vai ser só festa. Pois é. Aí você vai ver, eu não sei se morte é isso. Você entende que festa morte é festa, é brincadeira, é comida, é lazer, é prostituição, é bebedeira. Se morte é isso, então continue nisso aí, né? Que você vai se dar bem. Está dizendo aqui, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, é gratuito, porque é a graça de Deus que te salva. Você não presta, você não tem merecimento de salvação. Mas pela bondade de Deus, Ele te salva. Se você recorrer a isso, se você lutar por isso, se você quiser isso, pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Se você lutar por isso aí, pela justiça, você vai ser justificado. Pela graça do Senhor Jesus Cristo, e não pela bondade sua. Não, de maneira nenhuma. E nem pelo intercessor que apareceu por aí carregado num pau. Não adianta pensar assim, porque você vai continuar enganado e você está correndo para a morte, pensando que está correndo para a vida. Então, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Deu de entender, irmão? Cristo Jesus, nosso Senhor. É esse que nos dá essa vida maravilhosa, né, irmão? Então, olhando aqui, voltando em 2 Pedro, lá que nós estávamos aqui, capítulo 2, versículo 19, prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Corrupção significa uma coisa que se corrompeu. Pode ser qualquer coisa fora da Bíblia. Aí às vezes a pessoa pensa, poxa, mas eu não ando roubando. Eu sou honesto nas coisas que eu faço aí, sobre o dinheiro.
aqueles cargos que me deram, eu estou fazendo direitinho. Não é isso aí não. Corrupção, você corrompeu os estatutos e mandamentos do Senhor. Plá! Quebrou. Corrupção contra o Senhor Jesus. Não estamos falando contra o homem, não. Nós estamos falando contra o Senhor Jesus Cristo. Sendo eles mesmos servo da corrupção. Anda num pecado, no erro, no engano. Né? Porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também servo. Né? Porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Tornou-lhe-se. Tem hora que a coisa engata um pouco, né? O estado pior do que o primeiro estado. O que é isso? Eu conheci Jesus e eu tenho essa oportunidade, mesmo que eu não tenha conhecido direito. Mas as pessoas estão dizendo, a internet está falando, os rádios estão falando, as televisões, não todas, porque tem umas aí que não falam de jeito nenhum. Eu nunca vi passar nas grandes redes de televisão, nos telejornais, um versículo da Bíblia. Olha, o salário do pecado é a morte. Olha, aqui está em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Olha aí. Tem cuidado, pessoal. Não vão pecar, não. Ei, pessoal, procura aprender o que é Jesus. Procura aprender, receber o Espírito de Deus para ensinar vocês o que é pecado, juízo e justiça. O que é, quando nós falamos em juízo, irmão, se você soubesse o que era, no dia que for revelado para você, você fica morrendo de medo de ir para lá. Você fica morrendo de medo de ser julgado pelo Senhor. Porque se Ele te julgar, você nunca mais sai de lá. O juízo é um juízo eterno. Um juízo que fica para sempre condenado. Não é qualquer coisa não. Você precisa ter cuidado com isso aí. É necessário a necessidade, irmão, de nós aprendermos do Senhor Jesus. Então, você, se não aprendeu ainda, se não teve ainda aqui o conhecimento do Senhor, que comece a conhecer. Agora não volte atrás não, como diz aqui nesse versículo, 2 Pedro 2, versículo 20. Porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, né? Tornam-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe fora, aqui o versículo 21, melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes foram dado. Muito melhor não ter conhecido. Então, o santo mandamento é exatamente o que eu falei agora. Os mandamentos do Senhor corrompeu-se na tua vida. Segura, irmão. Procura conhecer o Senhor Jesus Cristo dentro da palavra de Deus. Não deixa que nenhum tipo de religião, nenhum tipo de tradição humana, nenhum tipo de concupiscência humana, carnal, nenhum conselho carnal te tire desse foco, mas anda no Espírito. Procura buscar com muita diligência, muito zelo, de rosto em terra, orando, jejuando, em cima disso aí, para que Deus te revele e não a tua carne. Pega a revelação do Espírito, mas não busca poder na tua carne, que você vai perder
com certeza perderá. É grande o prejuízo, mas quando você busca no Espírito, você nunca vai ter prejuízo. Então fique com essa palavra e procura o Senhor Jesus Cristo. Procura uma igreja evangélica mais perto da sua casa, mas que pregue direitinho a palavra do Senhor. Que não fique só no pula-pula, na brincadeira. Que não fique só em palavras humanas, mas confere na Bíblia e vai buscando essa palavra genuína. Levanta de dentre os mortos e resplandece. Levanta-te de dentre os mortos e resplandece. Quando Deus diz isso, é porque tem muita gente, a maioria das pessoas andando por aí, comprando, vendendo, fazendo negócio, mas estão mortos. Não tem nada a ver com Deus. Então faça isso. Tome cuidado. É pela sua vida, não é pela minha. Eu estou lutando pela minha, mas lute pela sua vida. Busca o Senhor Jesus Cristo. Aceita Ele dentro do teu coração, essa palavra aqui, para que tu sejas salvo. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, por tudo, Senhor. Meu Deus, tudo que o Senhor tem nos revelado, que o Senhor falou através desse programa, meu Deus, ajuda essas pessoas que ouviram a entender conforme a revelação do teu Espírito. O Senhor sabe muito bem o que eles precisam. O Senhor sabe muito bem o que nós precisamos. Por isso, meu Deus, eu te peço, Senhor, como um pregador da tua palavra, ajuda essas pessoas. Revela a elas, meu Deus, a tua santidade, a tua bondade e também a tua justiça. Meu Deus, o juízo. Faz com que essas pessoas saibam o que é juízo e saibam o que é pecado para se livrar desse juízo e correr para a tua justiça, para o teu amor, para a tua salvação. Deus, ajuda. Eu intercedo por aquele que está enfermo, aquele que está sofrendo nesse momento. Eu intercedo por eles. Meu Deus, eu uso o teu nome a favor dessas pessoas e eu repreendo o mal, eu quebro o jugo. Eu quebro todo o mal que o diabo tem planejado na vida dessa pessoa. Eu uso essa autoridade que o Senhor me deu e quebro agora. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te repreendo, Satanás. Sai da vida dessa pessoa. É uma ordem que eu te dou, não é pedido. Sai, não volta nunca mais na vida dessa pessoa, no nome do Senhor Jesus Cristo. E a glória é para o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Senhor. Amém, Senhor.